alto funcionário sénior da Sasol, Mário Zimba. Mateus Zimba dizia: vou começar por si, Dr. Lima. Como é que olha para estas detenções numa altura em que o Presidente da República tem dado um discurso para o combate cerrado à corrupção? Bem, com essa entrada eu diria que a Procuradoria está a tentar estar em sintonia com o Presidente da República, mas é assim, numa nota mais séria, eu acho que todas as ações no domínio da atuação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público são bem-vindas. Precisamos de uma Procuradoria forte, do Ministério Público forte, de sinais claros e evidentes de combate à corrupção. Aliás, hoje estamos a assinalar o Dia Mundial contra a Corrupção. Dito isto, exatamente, e muito concretamente em relação a este caso, infelizmente, parece que há muito de encenação em relação a esta prisão, ou seja, houve prisões ontem, 24 horas depois, o juiz já decretou a liberdade dos 3 arguidos mediante caução. Vamos analisar esta caução daqui a mais um pouco. Gostava mesmo que analisasse estas 3 detenções, quando olha então para estas 3 figuras que supostamente estão ligadas a este desvio de fundos ou assim, de branqueamento de capital. Eu não tenho a mínima dúvida que houve este dinheiro disponibilizado pela Embraer, que esse dinheiro foi transacionado e que pelo menos 2 das 3 pessoas estiveram envolvidas diretamente nesta transação. A minha dúvida é se alguma destas 3 pessoas se beneficiou diretamente e pessoalmente desta transação, mas para isso exatamente estão as autoridades judiciais deste país para apurarem a verdade e o envolvimento de cada uma destas pessoas neste caso. Eu também espero que na sequência do caso, vamos lhe chamar caso Embraer, que também conheçamos um desfecho em relação ao pagamento de luvas pela Odebrecht no caso do aeroporto de Nancala, na questão do favorecimento de uma empresa moçambicana e dos seus sócios no caso da construção da barragem Moamba Major, onde está envolvida a empresa Andrade Gutierrez, e que ao se cavar mais nestes problemas de corrupção e de pagamento de luvas, outros casos venham a ser apurados especificamente em relação a outras empresas brasileiras, porque não são só apenas estas 3 empresas brasileiras, há outras empresas e há mais dinheiros envolvidos no pagamento daquilo que os brasileiros designam por propinas. Exatamente. Doutora Adelino Buch, como é que analisa estas detenções? Bom, muito obrigado, boa noite. Eu penso que são detenções, de certa forma, que surpreenderam o meio mundo, tendo em conta o período que dura este processo, não é? Tendo em conta também que os arguidos são pessoas que não tinham, nada indiciava que pudessem desaparecer do país, nada indiciava que pudessem perturbar aquilo que são o curso normal dos acontecimentos. Portanto, a detenção surpreendeu muitas pessoas. Mas, de qualquer forma, eu penso que, de acordo com o desenvolvimento dos factos, eu penso que está sendo tratado o assunto de forma juridicamente correta também. Exato. Portanto, estas 3 figuras, portanto, têm a possibilidade, então,
de ter a liberdade, de responder o processo em liberdade, e para isso o juiz, portanto, deu algumas medidas de coação. Neste caso, o José Viegas deverá pagar 3.500.000 meticais, Paulo Zucula deverá pagar 5 milhões de meticais e Mateus Jimba, a juíza fixou o valor de 6 milhões de meticais para que estas figuras possam responder o processo em liberdade. Como é que olha para estas medidas de caução? Vão de acordo com as condições financeiras destes três arguidos ou há um certo exagero por parte? Não, a questão é a seguinte. Primeiro, temos que olhar para os envolvidos e para os bens que estas pessoas dispõem, para o seu estatuto social e depois, e sobretudo, este aspecto para o crime de que vão acusados e dos montantes que aqui estão envolvidos, nomeadamente 800 mil dólares. Portanto, não me parece que são cauções pesadas, mas isto não é uma caução que está a ser aplicada ao motorista do Ministério dos Transportes e Comunicações, está a ser aplicada ao antigo titular do cargo de Ministro de Transportes e Comunicações. Mas é importante também que as cauções sejam significativas, senão, mais uma vez, se estava a banalizar uma situação de investigação, porque quanto a mim, e continuo a interrogar-me da necessidade da detenção destas três pessoas, mas é assim, temos que compreender também o cenário em que atua e em que se faz justiça em Moçambique. Quando uma pessoa, por um qualquer pequeno delito, fica logo detida na esquadra, se um antigo ministro que está acusado de um determinado crime, um crime que já passou, que anda a passar há vários meses na imprensa, se ele aguarda em liberdade, se não se faz todo este teatro da sua prisão, mais uma vez se fortalece esta percepção que a justiça é mais igual para uns do que para outros, que há uns que são tratados com mão pesada e que há outros que são tratados de mão leve. Voltando à questão que levantou de início, quando há todo este enfoque oficial de luta contra a corrupção, é bom que haja umas pessoas que estão a jeito para dizer e lá vão mais 3 presos porque desviaram 800 mil dólares, mas quando em Maputo está uma delegação do FMI para analisar a situação da economia de Moçambique, mas não nos podemos esquecer que Moçambique tem suspensa o seu programa com o FMI devido exatamente a problemas com dívidas, com o não reportar determinadas dívidas e com a suspeição que à volta dessas dívidas existem também casos de corrupção. Ou seja, esta detenção não era necessária, esta detenção, podiam muito bem responder. No meu entender, acho que foi excessivo. É assim, o Estatuto e o Adelino Buch explicou isso bem. O Estatuto da prisão preventiva é um estatuto de excepcionalidade e portanto, que exatamente... Porquê que é excepcional? Porque exatamente priva as pessoas do seu bem mais precioso, que é a liberdade. E, legalmente, há um quadro que determina a detenção preventiva. Nomeadamente, se esta pessoa é um perigo para as investigações, se constitui um perigo para a própria sociedade, se pode... e se pode, digamos, bloquear ou influir na própria investigação. Tanto quanto eu sei, e eu não estou na Procuradoria, estas 3 pessoas sempre estiveram disponíveis para a Justiça, sempre se mostraram abertas a colaborar e, portanto, também a própria
a própria detenção me parece excessiva, e andou bem o juiz de instrução ao estabelecer a sua liberdade provisória mediante caução. Exato. Dr. Delino Buque também corrobora com esta ideia de que esta prisão foi excessiva, que não tinha de ser? Sim, como disse no princípio, os 3 indivíduos já sabiam desta situação há bastante tempo, há mais de um ano. Estiveram sempre disponíveis, nunca saíram do território nacional. Aliás, se saem, voltam e estão sempre à disposição das autoridades. Portanto, eu penso que a sua detenção foi um ato excessivo, quer dizer, do ponto de vista daquilo que é o comportamento cívico deles. Mas a PGR não está a querer dar aqui indicações de que não podem haver 2 pesos, 2 medidas, na medida em que existem pessoas que são presas, como muito bem disse o Dr. Lima, presas numa esquadra e isto não acontece com altos dirigentes do país. Bom, se olharmos para as coisas nessa perspectiva, acredito que tudo bem, é assim, mas eu penso que não podemos partir de um pressuposto do erro para cometermos mais erros, não é? O que se deveria fazer não é prender os que estão fora, mas libertar os que estão presos erradamente. Portanto, eu penso que esta seria a forma de trazer a justiça para o público. Mas, de qualquer forma, eu creio que a forma célere, de facto, como o processo andou, tira esta mancha que eventualmente poderia estar junto deste processo. Portanto, exato, a celeridade com que o juiz deu a legalização e atribuiu também a caução para que as pessoas pudessem responder em liberdade. Exato. No processo das investigações, a Procuradoria-Geral da República pediu apoio de Portugal, de Brasil, de São Tomé e Príncipe, para que, portanto, trouxesse factos que colocassem estas 3 figuras dentro deste cenário todo. E um fato curioso, Dr. Lima, é que Mateus Zimba, que foi intermediário deste negócio, da aquisição, da compra das 2 aeronaves, abriu uma empresa em São Tomé e Príncipe e deu o nome de Chirrivelle, que em português quer dizer roubo. No facto, é no mínimo curioso este nome. Acha que este suposto crime se enquadra perfeitamente no branqueamento de capitais? Ana, eu não tenho dúvidas, e é bom que isto fique claro, que há vários ilícitos que nesta operação foram cometidos. Aquilo que vai ser apurado é o grau de envolvimento destas pessoas nestes ilícitos. Só o facto de uma pessoa transacionar dinheiros que não lhe pertencem, eventualmente sabendo da própria proveniência desses dinheiros, portanto, proveniente de luvas de venda de 2 aviões ao país, isto configura um ilícito. A questão do nome da empresa, até hoje, a mim também me deixa perplexo, porque parece uma brincadeira. Mas isto, a única explicação que eu tenho é o seguinte: em muitas situações, neste país foram cometidos crimes, abusos de poder, abusos de autoridade, porque o próprio clima encorajava a que isto se fizesse. E, portanto, este sentimento de impunidade, e é bom não esquecer
que aqui, e é por isso que estas pessoas não são quaisquer, estas pessoas têm ligações partidárias, elas estiveram agora no Congresso do Partido Frelimo de setembro, portanto isto dá um certo conforto às pessoas, portanto talvez é por isso que nesta brincadeira se resolveu dar um nome a uma empresa, estamos a roubá-los, ou se quisermos, estamos a comê-los a quem? Aos brasileiros. Então, a questão aqui é determinar os vários envolvimentos nesta operação e, finalmente, onde foi este dinheiro parar. Mas eu penso que estas cartas rogatórias para Portugal, para o Brasil, para São Tomé, em última análise, só atrasaram este processo, porque a Procuradoria teve este processo de bandeja a partir da Justiça brasileira e a partir da Justiça norte-americana. Eu diria, e para benefício dos telespectadores da STV, que nós estamos perante um caso mais ou menos semelhante a aeroportos de Moçambique. Claro que aeroportos de Moçambique era basicamente questões domésticas, este tem esta componente internacional, mas estas três pessoas são facilitadoras de um determinado esquema de receber dinheiro de um lado e entregar o dinheiro no outro. Também devo dizer o seguinte, no passado, e porque é prática internacional as empresas de comércio externo receberem comissões, há semelhança daquilo que como eram montadas as empresas de comércio externo no antigo Bloco de Leste. Em Moçambique criámos empresas de comércio externo com pessoas, com agentes ligados aos nossos serviços de segurança, que faziam estas operações sob o exterior, ganhavam as comissões, mas as comissões não iam para o bolso dos agentes que faziam estas operações, mas iam para um determinado saco azul. Isto hoje está inclusivamente documentado em literatura avulsa e ajudou, por exemplo, a financiar a luta do ANC, ajudou a financiar a luta da ZANU e a libertação do Zimbábue. Portanto, estas práticas das comissões, das luvas, de haver agentes que fazem a transação dessas luvas, não são estas três primeiras pessoas a serem apanhadas nesta malha. Houve, desde a independência, este tipo de operações. Agora, cada operação tem os seus contornos. Claro que eu espero que este incidente ou que este escândalo iniba outras pessoas num futuro próximo de se envolverem nestas operações, porque no fim do dia poderá haver consequências. Só para recordar e para não me estender muito, há uma senhora que é era a diretora financeira da LAM, que foi julgada e condenada no caso do Aeroportos de Moçambique. Foi condenada exatamente porque assinou os cheques que pagavam, que faziam top-ups, ou seja, que faziam subsídios no topo de alguns funcionários do Ministério dos Transportes. Ela não recebeu dinheiro, não se apropriou dinheiro, mas fez operações ilícitas porque não devia desviar dinheiro da sua empresa, mesmo à ordem do seu superior hierárquico, para pagar a outros funcionários. E por isso mesmo pagou com a prisão o facto de ter assinado cheques da sua empresa para pagar a funcionários do Ministério dos Transportes e Comunicações. Exatamente. Há um fato aqui, Dr. Buca, é que, fazendo uma comparação deste caso e no caso das dívidas ocultas, é que a PGR deu primazia, neste caso da compra das duas aeronaves, ou seja, como é que olha para esta situação? Por um lado, temos um relatório que a Kroll entregou à PGR,
com todos os elementos possíveis para ver detenções, mas que até então não há nenhuma e, portanto, neste caso da compra das 2 aeronaves, houve então informações do Brasil, dos Estados Unidos da América e a PGR, portanto, emitiu estes mandados de captura. Bom, muito obrigado. Olha, eu penso que são 2 situações diferentes. Uma situação, este caso do Embraer é um caso civil. No caso das dívidas ilícitas, é um caso que envolve assuntos de caráter de segurança. Talvez por isso é que a sua investigação tenha de obedecer outro tipo de procedimento, até porque o próprio relatório da Kroll indicava que certos elementos identificados por letras não tinham fornecido informação suficiente e que se pedia que a Procuradoria-Geral da República fizesse algo para que esta informação pudesse vir à tona. Portanto, são 2 casos do interesse nacional, é um facto, mas são 2 casos em que a forma de investigação, o tipo de pessoas envolvidas a investigar, não estamos aqui a ver o Zucula, o Viegas e o Zimba, são pessoas meramente civis, não têm nada de militar, portanto, quer dizer, são situações diferentes, até porque, também como dizia o Lima, este caso, de facto, peca pelo excessivo tempo que leva, porque, de facto, em 2015, creio, já se tinha esta informação toda que se tem hoje. Não carecia, embora para se fazer uma boa justiça é importante que se faça uma boa investigação e, se calhar, nesse aspecto estejam de parabéns, mas são situações diferentes, são 2 casos de interesse nacional que têm um impacto na vida do país, mas que devem ser vistas numa perspectiva diferente. Exato. Dr. Lima, como é que olha para estas 2 questões? Bem, é assim, uma questão de fundo. Eu não acredito na independência do nosso judiciário e também não acredito na autonomia da nossa PGR. Claramente há um vínculo político a que está ligado o nosso judiciário e, no caso corrente do Ministério Público, a própria autonomia do Ministério Público e da PGR em relação ao poder político. Dito isto, claro que são 2 situações distintas e os intervenientes em ambas as situações têm, digamos, graus hierárquicos diferenciados. Claramente, e para não contornarmos as questões, no caso das dívidas ocultas, uma determinada narrativa claramente tenta atingir o antigo presidente da República. E aqui reside uma das questões de fundo. Será que o Estado moçambicano está preparado para enfrentar uma situação desta natureza? Será que o partido que dá corpo ao governo está preparado para enfrentar as consequências que uma tal situação poderá levar, ou seja, qual será o desfecho de uma situação desta natureza. Então, dentro de uma determinada teoria de como está a ser feita a gestão destes processos, e quando eu digo a gestão destes processos, arrolaria o caso do Fundo de Desenvolvimento Agrário,
agora a Embraer, eventualmente o caso do aeroporto de Nacala, que poderá ter alguns dos atores deste caso da Embraer, o caso da barragem Moamba Major. Aliás, há uma semana estiveram aqui representantes brasileiros ligados inclusivamente ao Banco de Desenvolvimento do Brasil, para chegarmos à grande questão das dívidas escondidas. E, portanto, isto é um processo muito melindroso, só para mostrar de quão melindroso é. A Procuradoria, há alguns meses atrás, ordenou algumas ações, nomeadamente a investigação às contas, se não me engano, de 19 pessoas. O burburinho que isto causou nas redes sociais, exatamente porquê? Por causa dos nomes dos visados sobre a investigação às suas contas bancárias. Portanto, às vezes estamos a pedir muito à nossa Procuradoria, esquecendo que a Procuradoria também é feita por pessoas de carne e osso como nós, que, se não forem investidas de poderes e de meios para fazerem determinadas investigações, eles também têm que pensar duas vezes de como se fazer. É muito fácil dizer a Procuradoria não age, a Procuradoria não faz. Mas, neste país, já tombaram vários procuradores. Portanto, tombaram porquê? Porque, eventualmente, estavam a mexer em coisas que não deveriam mexer ou que, portanto, andaram demasiado rápido em relação a um determinado processo. Portanto, é bom termos em atenção sempre estes detalhes. Agora, aquilo que eu penso é que, ao abordarmos estas questões, ao colocarmos estas questões, vamos dizer, em cima da mesa, também se cria um ambiente de opinião pública, de pressão da opinião pública, que torne mais fácil, por exemplo, avançar-se sobre o caso das dívidas ocultas. E, portanto, chegará um momento, por exemplo, se agravarem mais as dificuldades económicas deste país, o clamor popular em relação às pessoas das dívidas ocultas vai aumentar, porque vão dizer, é por causa daqueles que nós estamos a sofrer, é por causa daqueles que este país não está a andar para a frente. Agora é tudo muito difuso, porque ainda é permitido uma certa teoria de conspiração, é o Ocidente que não gosta de nós, é por causa de termos gás que não gostam de nós, é por isso que nos estão a atacar. Não. Mas, na verdade, é a própria gestão de... O elemento de gestão do próprio caso é extremamente importante e é vital neste momento de como vai avançar. Exato. Vamos então passar para o nosso segundo tema da noite. Vamos, desta feita, falar dos cortes anunciados pelo Governo para 2018. Doutora Adelino Buque, são medidas de austeridade, no mínimo, engraçadas, como me referi ontem. Engraçadas não podem ser engraçadas, são medidas que vão atingir determinadas camadas e... Bom, eu penso que, para já, está de parabéns o Governo pelo facto de ter ousado tomar este posicionamento, tendo em conta o atual estado da nossa economia. Eu penso que tardavam algumas medidas que dessem algum sinal de que as coisas não estavam nada bem. Infelizmente, estas medidas são tomadas numa altura em que parece que tudo está feito, não é? E se considerarmos que a vida deste país é medido por um ciclo de 5 anos, portanto, só depois de 2019
é que determinadas situações podem ser produzidas, e aí já teremos um outro governo, ainda que seja suportado pelo mesmo partido. Agora, mas de qualquer forma penso que está aí o sinal de que algumas coisas poderão eventualmente melhorar. Eu ouvia na STV a ministra da Função Pública a falar até de racionalização de mão de obra, que é um termo que nunca se usou na função pública, quer dizer, usava-se muito outras coisas, mas este elemento de produtividade pessoal, a possibilidade não era muito relevante, quer dizer, mas quando já começam a usar esta linguagem, significa que de facto as pessoas começam a compreender o quão o Estado é um lugar que se faz muito parasitismo. Por exemplo, ouvimos no anúncio destas medidas, por exemplo, a questão de passagem automática e a crítica de formação das pessoas em áreas para as quais não estão a trabalhar. Quer dizer, mas isto já acontece há muito mais tempo. Estas situações de ligar o rendimento da pessoa à sua própria atividade nunca foi uma preocupação. Mas hoje já começa a ser preocupação. O que significa que são bons sinais que estão a vir do ponto de vista de que a ociosidade vai começar a ser posta em causa, não é? Na função pública, e por via disso as pessoas vão ter que fazer para merecer. Eu penso que tardou, é um facto, porque algumas medidas, se tivessem sido tomadas um ano atrás, se calhar até estes debates sobre Mercedes, sobre carros, não teriam acontecido, porque já estaríamos prevenidos para essas situações. Mas continuo a dizer, antes tarde do que nunca, e está de parabéns o Governo nesse aspecto. Exato. Dr. Lima, uma das medidas anunciadas, uma das medidas de austeridade anunciadas pelo Governo é que vão passar a usar carros com menos cilindradas e também vão passar a usar um certo valor para telefonar, que no mínimo será de 10 mil meticais, portanto os dirigentes terão 10 mil meticais para poderem falar durante o mês, entre outras medidas. Como é que analisa esta situação? Bem, eu podia começar por uma brincadeira. Eu habitualmente gasto qualquer coisa como 7 mil meticais em todos os telefones que uso, portanto 10 mil ainda está acima da minha cota, e eu acho que sou uma pessoa que usa muito o telefone, mas isto é apenas uma brincadeira. Não, eu gostaria de me cingir àquilo que aqui há uns 2 meses, no auge do debate dos Mercedes, o secretário permanente do Ministério da Economia e Finanças disse que não se estava perante uma revolução, mas que havia aqui, portanto, uns ajustamentos. Ora, aquilo que eu penso que tem que acontecer é, de facto, uma revolução. Não temos que chamar por este nome, fazer uma revolução, mas há que fazer uma reflexão de fundo sobre determinadas heranças que vêm mesmo desde a independência. E não é a primeira vez que defendo isto, eu acho que os funcionários públicos devem ser bem pagos, e serem bem pagos significa terem capacidade para pagarem o aluguer da sua casa ou concorrerem
para comprar uma casa, para comprar o seu carro, para pagar o seu telefone, para pagar a sua água e eletricidade. Nós, em última análise, eu diria, por herança do próprio movimento de libertação, o quadro do movimento de libertação, digamos, estava à disposição do movimento. E o movimento assegurava a vida desta pessoa. Ora, nós transpusemos do movimento de libertação esta percepção de vida para o próprio aparelho de Estado. Então, uma pessoa em determinada função, em determinado lugar de chefia, tem exatamente isso. Água e luz, telefone, carro. E depois reproduzimos isto aos mais diversos escalões e nas mais variadas instituições. Por exemplo, temos estas assembleias provinciais que às vezes, inclusivamente, discutimos da sua utilidade, mas se formos olhar, o presidente da tal da Assembleia Provincial tem que ter as suas mordomias do carro, da água e luz, da casa. E, por exemplo, se for da oposição, esta pessoa vai dizer, não me dão estas coisas porque eu sou da oposição. Mas aquilo que acontece é, estamos a reproduzir um determinado modelo. E é esse modelo que temos que pôr em casa. Por exemplo, toda a questão da dignidade que está completamente estafada. Ou seja, os nossos dirigentes só são dignos se andam na parte de trás do Mercedes. Ora, a dignidade, e nós sabemos isso muito bem, porque crescemos numa certa moral, numa certa educação, a dignidade das pessoas não se mede pela sua ostentação, pelos bens que têm ou pelos bens que têm à sua disposição. Agora, temos que, para o aparelho de Estado, aplicar isto. É porque depois, inclusivamente, ao nível do setor privado, tende-se a reproduzir estas mordomias. Se no Estado é assim, também no setor privado temos que ter esta situação, o que é errado. É assim, a questão, como disse o Adelino Buque, eu acho que foi o clamor dos Mercedes e do avião presidencial que fez o governo pensar duas vezes, porque já o ano passado o ministro Maleiane e o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário tinham anunciado que a vida estava difícil, que iam ser impostas restrições. Vimos muito pouco dessas restrições. E agora, no auge do clamor dos Mercedes e dos Mercedes, do avião presidencial e também das declarações do presidente da CTA, vem o governo finalmente dizer, bem, estamos aqui a avaliar uma série de medidas, sempre temos que cortar, porque exatamente em termos privados o FMI vem insistindo com o governo que há muito por onde se cortar, que há muita gordura onde se podia cortar. E o FMI tem muito má fama, não defende que tem que se cortar a fatura dos professores e a fatura dos enfermeiros, porque esses são muito necessários e são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Há outras maneiras de se cortar, por exemplo, o Adelino falava aqui, a própria avaliação dos funcionários. Temos que avaliar os funcionários por aquilo que fazem ou por o canudo que quase compraram, para não dizer a palavra infame, compraram na instituição académica. Esse aqui é o ponto, por isso é que as pessoas, quando vão à universidade, estão desesperadas por ter aquele canudo, porque isto significa, em termos de emprego, um incremento salarial. Portanto, a pessoa, inclusive, isto desvirtua o próprio trabalho. Não estou a trabalhar para me superar, para ser uma pessoa competente, para gostar, para ter orgulho naquilo que eu faço e fazer bem aquilo para o qual fui treinado. Não. Eu tenho é que ter o tal de canudo que é para ganhar melhor no meu local onde estou emprego. Exato. Vamos então passar para o nosso terceiro tema da noite. Moçambique caiu uma posição e agora é o 7º país com o índice de desenvolvimento humano mais baixo
do mundo. Doutor Adelino Buque, como é que olha para esta caída de Moçambique, que passa agora para o 7º lugar? Bom, com todos os problemas que nós temos, não poderíamos esperar um melhor posicionamento do ponto de vista do Índice de Desenvolvimento Humano, porque todos os indicadores estão a cair, não é? Então, eu penso que contrariamente a possíveis debates sobre se estamos bem ou mal avaliados, eu penso que esta caída é a consequência direta do nosso estado de desenvolvimento atual. Não vejo outra forma de interpretação desta caída, portanto, até é difícil, como é que se diz, arrebatar isto, porque não tem como fazer. Exato. Yeah. Doutor Lima, esta caída se reflete no atual modo de vida dos moçambicanos? Bem, eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco diferente, porque isto é uma questão que uma grande parte dos moçambicanos, sobretudo aqueles que vivem nas cidades, não aceitam. Não conseguem acreditar que nós somos o 7º país mais pobre do mundo ou o 7º país menor qualificado nesta tabela na vida do desenvolvimento humano. Então, um dos problemas que nos trama dramaticamente é o nosso crescimento demográfico. Nós vivemos perante uma armadilha demográfica todos os dias, todos os anos. Nós crescemos, se não me engano, 2,8 ao ano neste país. À data da independência éramos 10 milhões, já somos, 40 anos depois da independência, 28 quase milhões. 30, Acho que no ano 2030 seremos 50 milhões. Não há desenvolvimento e num governo totalmente dependente do exterior, sobretudo para as ações de caráter social. É quase impossível acompanharmos esta taxa de crescimento demográfico. A família moçambicana era no campo, era qualquer coisa como 6 filhos. Conseguimos diminuir para 5,8. 5,8 é impossível melhorarmos. Para uma família com um salário mínimo é impossível. Não é apenas a questão do salário mínimo, é a questão de dizer assim, a quantos quilómetros fica uma fonte de água potável para aquele agregado de famílias. Cada vez fica mais longe, porque há mais pessoas e as fontes de água não conseguem crescer ao mesmo, não conseguimos diminuir, ou seja, fazer a água, por exemplo, e a questão da água potável é um dos problemas terríveis de Moçambique, o acesso ao posto de saúde, o acesso à escola, quantos quilómetros a criança tem que percorrer, quantos rádios já, quantos televisores já, acesso à eletricidade. Estes índices são, digamos, penalizam-nos muito. Depois há outros índices que também nos últimos anos, e nestes índices estávamos a andar bem, que também nos estão a penalizar, que são questões que têm a ver com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, índices de competitividade, o ambiente de negócio. Tudo contribui, ou seja, o índice de desenvolvimento humano é muito mais compreensivo e abrangente do que o antigo índice, que era o índice per capita, porque foi considerado que exatamente era muito desumano, que é a tal armadilha estatística do pão dividido por 2 pessoas, aritmeticamente, cada um come metade do pão. Ora, sabemos que, de facto, um come uma côdeazinha e o outro fica com o pão todo. Então, tentou-se fazer um índice muito mais abrangente, que observasse outras categorias, que inclusivamente têm a ver com o ambiente, com
com o índice de degradação do ambiente, e isto também é extremamente penalizador para nós, porque, em última análise, em muitos setores nós tivemos que começar quase do zero. E começar quase do zero, quando na outra vertente temos uma população que não começou do zero, então é muito difícil lutar contra estas variáveis. Mas falava aqui dessa questão da natalidade. Há aqui que se tomar em conta esta questão, ou seja, tem que se ter menos filhos? Eu acho que sim, e isto tem que ser feito de forma natural e também de alguma forma administrativa. Quando eu digo administrativa, não é andarmos aqui de pau em riste contra as pessoas. De forma natural significa que quanto maior educação têm as famílias, elas próprias encontram os seus meios de equilibrar família, orçamento, rendimento, receita. Nós vemos que hoje os casais urbanos, os casais de jovens, não têm 5 filhos, nem sequer têm 3 filhos, porque sabem fazer as contas e sabem que a escolinha, a escola, ir ao médico não dá com um casal que tem dois salários. Ora, no campo, a visão é outra. A própria família, a própria prole, é a mão de obra para estas pessoas trabalharem o campo. Então, há que alterar também os paradigmas de como as pessoas vivem no campo para que as proles das famílias sejam menos numerosas. E se não alterarmos isto, nem que entremos em medidas administrativas tipo chinês, tipo esterilização, como fizeram os indianos, não é por aí que chegamos lá, e espero que nunca estejamos perante essas situações. Mas sim, é preciso fazer planeamento familiar, até porque se não há noção de elementos básicos de planeamento familiar, pomos em causa a saúde da população feminina do país. Exato. Aliás, o Ministério da Saúde já está a fazer campanhas sobre planeamento familiar. Vamos então passar para o nosso último tema da noite, que tem que ver com a apreensão de mais de 100 contentores com madeira ilegal. Adelino Buque, mais uma apreensão de madeira ilegal. É muito difícil determinadas coisas serem analisadas. De facto, 100 contentores de madeira é muita coisa para passar despercebido das fontes de corte ao porto. É muito difícil de perceber como é que um caminhão carregado de madeira pode passar despercebido de todos os agentes de fiscalização que estão espalhados pelo todo o território, desde a própria zona de corte, desde as próprias estradas, com os polícias que mandam parar os carros de tempos em tempos. É muito difícil interpretar, efetivamente, que fenómeno é este. O que é que estará por detrás de tanto gangsterismo, porque só assim se pode interpretar neste processo de tentativa de exportação de madeira. Portanto, é muito difícil compreender, porque estamos a falar de contentor, quer dizer, tem que criar alguma curiosidade ao agente da ordem e segurança pública quando vê algo que não sabe o que é que está por dentro desse. Mas parece que com a madeira a curiosidade não existe. Então, é um fenómeno extremamente estranho, na minha opinião. Este fenómeno precisa de ser mais pensado, mais refletido, para perceber, mas o que é que estaria por detrás destas situações todas? É muito difícil. Exato. Quer dizer, a forma
mais simples que as pessoas encontram é dizer, bom, estas madeiras são das pessoas mais graúdas deste país, são das pessoas mais responsáveis, por isso que não foram tocados nesses percursos todos. Exato. Felizmente, nos portos já encontram outras pessoas com outras, diríamos, capacidades, outro nível de responsabilidade, etc. Talvez porque o último degrau dali estaria fora. Então, eles agem como agem, porque eu recordo-me que em tempos atrás houve um debate à volta de, acho que foi uns 2 anos atrás, houve um debate à volta do que é que foi exportado para um determinado país asiático, porque esse país dizia que tinha recebido mais do que o dobro daquilo que o país dizia que mandou para esse país. Que é a China, neste caso. Que seja a China. Mas... Não, e que agora existe já cooperação governamental entre a China e Moçambique, exatamente para trocarem esses números. Exatamente. E para o governo de Moçambique se aperceber quanto é que perde nessa madeira não declarada que vai parar a China. O mesmo que está a acontecer em relação ao marfim, em relação aos cornos de elefante, e, portanto, tem funcionado, quer dizer, não tem parado o gangsterismo, mas pelo menos o governo está muito melhor informado sobre essas situações. Portanto, acontecia isto, houve este debate. Portanto, Moçambique dizia que exportou 100 metros cúbicos e o país receptor dizia nós recebemos 500 mil. E a gente ficava espantado, mas como é possível? Porque nós só tiramos... Quer dizer, é um fenómeno realmente... Precisa de ser estudado. Lima, vezes sem conta temos noticiado apreensões de madeira, mas isso não inibe, portanto, esta rede... Não inibe, e não é só o fenómeno de banditismo, gangsterismo, é todo um sistema que vai continuar a funcionar, porque a maneira como nós funcionamos permite exatamente esta situação. Basta andarmos aqui alguns quilómetros para fora da capital e a partir sensivelmente das 18 horas começam a circular os caminhões do interior com lenha e carvão. Todos eles chegam à cidade. Eu, por acaso, agora não conheço todos os regulamentos em relação à lenha e ao carvão, porque tem mudado, às vezes há proibições, outras vezes já não há proibição, mas o simples facto destes caminhões circularem à noite, para mim, são um indicador que é proibido circular com esses materiais ou que esses materiais estão a circular ilegalmente, porque senão não circulavam à noite. Mas esses caminhões são autênticas bombas na estrada, uma vez que são caminhões muito velhos e habitualmente sem qualquer meio de sinalização. Ora, se eu para andar 200 km sou habitualmente parado em cerca de 4 ou 5 controles em 200 km, aqueles caminhões, de certeza que, tal como eu, também são parados nesses controles. Então, alguma coisa se passa. Então, é assim, de facto, é o mesmo problema que se passa em relação a dizermos a terra é do Estado. Mas, nas nossas conversas do dia a dia, quer para o terreno da nossa habitação, a habitação dos nossos familiares ou do empregado doméstico, a segunda habitação de campo ou de praia. Todos nós falamos de valores, dos valores que estão envolvidos no 20 sobre 20, no 20 por 30. Nunca vi ninguém a dizer assim, não, a taxa que devo pagar ao município é tal de um 20 por 20. Não, tem preço, aqui nesta praia é tanto, no Lene é tanto, no Congolote é tanto. Mas
se olharmos nos discursos, nestas conferências da terra, sempre estão a dizer que temos que respeitar as conquistas da independência e daqueles que lutaram pela independência. A mesma coisa se passa em relação, neste caso que estamos aqui a discutir, é tráfico de madeira. As pessoas que devem fazer o tráfico de madeira ganham muito mais a receber as suas luvas ou os seus confortos pelo facto de facilitarem o caminhão do que aquilo que constitui o seu salário ou mesmo os seus bónus por trabalharem a determinadas horas e em determinados horários. Enquanto isto se verificar, não é por militância, por ir à igreja ao domingo, que as pessoas vão alterar os seus comportamentos, porque no fim do dia aquilo que conta é aquilo que está no bolso das pessoas, aquilo que as famílias têm para o seu rendimento e para a sua economia familiar e, neste caso, digamos, os dois universos não têm nada a ver com... Não é possível um fiscal que ganha entre 5 e 10 mil meticais não fazer a vista grossa quando aquilo que está em causa por deixar passar o caminhão são exatamente por caminhão 10, 20 mil meticais. Portanto, todos os caminhões têm carta branca para circular do Rovuma ao Maputo e não há uma maneira de estancar essa circulação desses caminhões. Exato. Para além, Dr. Buque, para além de se olhar para esta questão do rendimento mensal dos funcionários, sobretudo dos fiscais, como é que se pode travar este tráfico de madeira? Bom, eu penso que uma das formas de travar este tráfico da madeira é incentivar que os funcionários façam apreensões e dessas apreensões que resulta algum benefício para si próprio. Naturalmente que se apreende um caminhão de madeira, vai à asta pública, tem um determinado valor, significa que o funcionário pode ter uma percentagem por aquele ato que ele praticou. O segundo aspecto é rigor em relação àqueles que praticam atos contrários àquilo que são as suas responsabilidades no terreno. Portanto, eu penso que só assim podemos incentivar que haja denúncia e apreensão e punir de forma severa e exemplar aqueles que não cumprem com as suas obrigações. Eu penso que seria a receita. Exato. E olhando para esta questão da punição, Dr. Lima, é que ao longo do tempo nós nunca vimos alguém detido em conexão com este tipo de crime, ou seja, há esta impunidade que se calhar incentiva a estas pessoas a praticarem. A impunidade talvez seja excessivo. Nós acompanhámos na Operação Tronco, embora saibamos que a Operação Tronco também teve um excesso de mediatismo, e aliás esse era um dos objetivos pedagógicos da operação, mostrar as apreensões, mostrar os caminhões que estavam a ser apreendidos. Por exemplo, ficámos com a sensação de que a madeira neste país só é transacionada por chineses. Não é verdade. Mas por detrás de muitas empresas chinesas há muitos sócios moçambicanos. Aqui talvez temos que fazer meia-culpa, nomeadamente no meu setor da comunicação social, em não irmos mais fundo sobre as ramificações das empresas de madeira, nomeadamente dessas empresas exportadoras de madeira. Porque, em última análise, há pessoas que deveriam ficar muito envergonhadas, não sequer pela questão do dinheiro envolvido e pela questão das multas ou das sanções, mas em termos políticos, o que é que representa exportar madeira em bruto a partir de Moçambique, sem que ela seja transformada em Moçambique, sem que ela possa dar emprego a moçambicanos, fazer desenvolver uma indústria genuinamente moçambicana, porque em última análise aquilo que acontece é a nossa madeira vai lá fora, é transformada lá fora e depois
vem já toda trabalhada, incluindo uma parte do mobiliário que é vendido em Moçambique, é feito de aparas de madeira, portanto, o refugo da nossa madeira de qualidade é vendido como se de mobiliário se tratasse, porque hoje, exatamente, por causa das técnicas e da transformação industrial, aliás, esta mesa aqui é aquilo que se diz um folhado. Portanto, tem uma cobertura aqui por cima e por dentro são exatamente esse refúgio de madeira que dá para fazer, por exemplo, os estudos, isso porque é muito fácil de manusear este tipo de equipamentos dos estudos. Então, a questão é, de facto, fazer doer nas medidas que se tomam, ir sobre os estaleiros, sobre os meios de transporte, sobre as licenças. Não é que a indústria da madeira, o setor da madeira, são milhões de pessoas, são algumas centenas, e se houver uma campanha concertada, e da mesma forma como começou, e nós sabemos quando começou, da mesma forma como começou, também se pode acabar. Ou seja, a madeira especificamente é algo que se pode estancar indo sobre aqueles que estão envolvidos nos ilícitos. E, ao contrário do que possamos pensar, aqueles envolvidos nos ilícitos não são tantos assim. Exato. Vamos dar então por terminado este espaço de análise. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos para as notícias. Até já.